Olá, este é o programa De Bem com a Vida, mais uma vez com vocês, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Viemos falando nos últimos programas a respeito das medicinas homeopática, medicina chinesa e acupuntura. E eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, médico clínico geral, trabalho com essas medicinas e também com antroposofia, ou medicina sob orientação da antroposofia. Falamos dos tratamentos, os métodos diagnósticos, como fazemos os diagnósticos na homeopatia, na medicina chinesa e acupuntura. E hoje vamos falar um pouquinho da antroposofia. Já viemos falando aí nos últimos programas alguns detalhes de como tratamos com essa medicina. A antroposofia foi desenvolvida por Rudolf Steiner, que era um filósofo que viveu no século XVIII, XIX para o século XX. Ele nasceu no século XIX e viveu até 1925, mais ou menos. E Rudolf Steiner, a princípio, era um engenheiro de formação, mas depois acabou estudando filosofia e ele tinha algumas capacidades diferentes, né? Ele era um médium, um vidente na época. Então, através de inspiração, ele escreveu e também deu muitas palestras sobre esse método de tratamento, que é um método que se inspira um pouco na homeopatia, no modo de ver dessa energia vital, ou também da medicina chinesa, que também tem como base um corpo vital, o Qi, né? O Qi, que é essa energia circulante, o qual nós sempre estamos falando nos programas, que quando sofre um desequilíbrio, passa então a desenvolver no físico um adoecimento, né? Nós vemos nessas medicinas o adoecimento como uma manifestação posterior ao desequilíbrio energético. Primeiro, então, tem-se o desequilíbrio energético e posteriormente nós temos o desequilíbrio físico, segundo essas medicinas. E nós tratamos dessa maneira, nós corrigimos o desequilíbrio energético e conseguimos com isso uma melhora dos sintomas físicos. Na antroposofia, temos algumas diferenças, né, em relação à homeopatia muito importantes. O descobridor da homeopatia, o Samuel Hahnemann, ele desenvolveu a teoria baseada então nessa manifestação da energia vital. Isso foi no século XVIII, em 1790, ele lançou o primeiro livro, né, o grande livro da homeopatia, o Organão da Arte de Curar. E Rudolf Steiner lançou a teoria da antroposofia bem posterior a isso. Mas fala-se que tem aí um fundamento, então, ainda relacionado à homeopatia, porque na antroposofia nós utilizamos também medicamentos que são diluídos, da mesma forma como são diluídos os medicamentos homeopáticos. Explicamos no último programa que esses medicamentos diluídos, eles não têm mais a matéria-prima em forma concentrada dentro do medicamento. Por exemplo, pega-se uma planta, nós demos o exemplo da beladona ou do acônito, que são plantas que contêm alcaloides alucinógenos, a beladona tem, né? Por isso que era chamada de beladona, porque quando se ingeria as folhas dessa planta, as pessoas ficavam com as pupilas dilatadas, então por isso que chamavam de beladona, porque as mulheres ficavam mais bonitas. Inclusive utilizavam essa planta justamente para ter esse efeito, né? O efeito aí da dilatação pupilar. Agora, na antroposofia também se utiliza o medicamento diluído, só que numa potência menor. O que é essa potência menor? Por exemplo, na homeopatia, quando vamos diluir um medicamento, podemos usar em potências centesimais, milesimais. Você pega uma parte da substância que vai estar sendo diluída e dilui em 99 partes, por isso que é um centesimal ou vários centesimais. Agora, na antroposofia dilui-se uma parte em 9, então nós temos potências decimais. A diferença é que nas potências decimais nós temos mais matéria e menos energia no medicamento, então temos que tomar alguns cuidados em relação aos medicamentos utilizados, ou no qual são utilizados matéria-prima como
metais pesados, chumbo, mercúrio, né, ou outras substâncias que podem ser tóxicas e não podem ser utilizadas durante muito tempo. Agora, a teoria da antroposofia é muito interessante, porque ela abrange não só a medicina, mas também a agricultura, pedagogia, quer dizer, era uma visão do homem diferenciada. Rudolf Steiner falava numa ampliação da arte de curar. Ele falava que a medicina, vocês vejam que ele estava falando de uma medicina que era exercida no começo do século XX, em 1920, 1920 e pouco. E ele falava dessa medicina como sendo uma medicina muito materialista, porque ela ainda estava embasada nos conceitos, né, do materialismo do século XIX, e com isso enxergava-se muito o corpo humano como sendo um veículo, né, que quando tinha algum defeito precisava ser consertado, tal qual um veículo mesmo, um veículo automotor, e às vezes nós vemos ainda essa visão. Ainda no século XIX foram descobertos os micro-organismos, as bactérias, os vírus, e a nossa medicina então ficou muito embasada, muito focada nas alterações causadas pelos micro-organismos. Então, ainda hoje nós vemos isso, que na medicina dá-se uma importância muito grande aos micróbios, né? Essa semana eu atendi um paciente, uma criança de 7, 8 anos de idade, que tem problemas emocionais importantes, familiares, né? Tem conflitos familiares que geram uma alteração emocional na criança, e essa criança apresenta então uma dor em região epigástrica, na região do estômago, e provavelmente tem uma gastrite causada por um aspecto emocional de ansiedade, e visto pela medicina normal, né, os profissionais vão buscar uma bactéria que estaria causando tal situação, né, a tal da H. pylori. Então, vai-se fazer uma endoscopia para buscar se existe essa bactéria, se ela é a culpada de estar causando ali uma alteração, se a criança está sofrendo um distúrbio emocional importante. Então, nós sempre falamos aqui nos programas que nessa visão terapêutica, tanto da medicina chinesa quanto da homeopatia ou também da antroposofia, o aspecto emocional é muito importante, né? Já de um século para cá, na medicina normal, os psiquiatras vêm estudando desenvolver a medicina psicossomática, que é uma medicina então que consegue novamente interligar o mental, o emocional com o físico, né? Nós tivemos um período na história e quando os xamãs, né, os pajés tratavam da população, das comunidades, eles enxergavam o indivíduo na totalidade, enxergavam o indivíduo tendo um aspecto espiritual, né? Os pajés tratavam os espíritos, falavam que o adoecimento era causado por um espírito que entrou no corpo ou alguma coisa desse tipo. Depois nós tivemos uma dicotomia em relação a isso, e depois dessa época, então, do século XIX, os médicos passaram a cuidar só do físico, e essa parte emocional e espiritual ficou relegada em parte aos religiosos, aos sacerdotes, aos padres, os pastores, né, que ainda faziam ali um trabalho de ajuda na igreja, nas igrejas, nas instituições. E depois, com o surgimento de uma nova especialidade da psicologia, que veio numa hora muito importante para auxiliar o ser humano, né, pegar essa parte comportamental, mental, emocional, né, e espiritual também, e através disso então nós temos hoje o desenvolvimento da psicologia cada vez mais, né, no mundo todo, auxiliando e dando um suporte muito importante para a medicina. Ainda nós temos uma visão, a visão médica ainda é um pouco
voltada para o materialismo, muito ainda. Nós temos na faculdade aulas de psicologia mais ligadas ao aspecto de relação médico-paciente, mas nem tanto em relação às teorias, teoria de Freud, de Jung, teorias muito importantes que vieram complementar essa ideia da energia, né? Jung falava muito sobre isso, da energia psíquica atuando no físico, de que maneira que isso acontecia e acontece. E na visão da antroposofia, tem-se essa noção de que o espiritual realmente atua no físico. E eu, quando entrei na faculdade, já algumas vezes falei aqui que eu entrei na faculdade um pouco mais maduro, aos 27 anos, já tinha feito uma outra faculdade antes, tinha trabalhado e tinha uma visão diferente. Então, quando fui estudar, eu já observava de uma outra maneira, já tinha uma outra consciência em relação ao que eu queria, o que eu queria da profissão, né, como médico. E logo após terminar a faculdade, eu entrei em contato com a antroposofia através de uma colega de classe, me deu um folheto, um folder falando sobre antroposofia, que era uma medicina que unia o físico com o espiritual. Isso me interessou muito e eu acabei então fazendo um curso nessa época já, em 1989, um curso de um ano, um curso anual, no qual ficávamos durante meio período tendo aulas e estudando a teoria e alguma prática também dessa filosofia, dessa ciência espiritual ligada à medicina. E depois disso, depois desse ano de estudos aí da antroposofia, então que eu fui novamente para a medicina normal, fui fazer anatomia patológica, que é uma especialidade onde vemos ali o veículo físico novamente, onde fazemos autópsias, biópsias, onde analisamos em microscópio a parte microscópica das doenças, e dessa maneira então eu pude unir essa visão espiritualista da antroposofia com a visão física novamente da parte médica, né, da parte das patologias, que a anatomia patológica estuda as doenças em loco ali no cadáver, né, de que maneira que a doença se desenvolveu no físico e como ela agiu sistemicamente. Por exemplo, num caso de hipertensão arterial, podemos avaliar vários órgãos que foram atingidos, né, por essa manifestação, como o coração, uma hipertrofia da câmara esquerda do coração pelo excesso de esforço que se faz, né, o que o coração faz pela hipertensão, problemas renais, atrofias renais causadas pela esclerose dos néfrons, dos pequenos vasos ali, das microarteríolas, né, dos néfrons, e a arteriosclerose que vai acontecendo em todos os vasos, e isso nós podemos ver ali, né, numa visão única, que é muito interessante. Mas sem essa visão espiritual de como existia essa ligação e esse acoplamento, nós não conseguiríamos entender o conjunto, né, de que maneira que essa manifestação espiritual, energética, pode causar os desequilíbrios físicos e de que maneira que nós podemos atuar então através do mental, do psíquico, né, para melhorar o físico. E essa então é a visão da antroposofia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em minutos, dando continuidade aqui nesse nosso assunto aqui.